Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 23, né? Terça-feira. Nós vamos continuar aí com o nosso conteúdo na página 330. Então, nós vamos ver aí, pessoal, a intensificação do efeito estufa, tá? Então, ele está dizendo aí que antes da interferência antrópica da emissão de gases para a atmosférica, a emissão dos gases do efeito estufa ocorria apenas por meios naturais, né? Lembrando que interferência antrópica é o quê? Interferência do homem, né? É a ação do homem, tá? Então, antes da ação do homem, só ocorria a interferência aumentando esses gases do efeito estufa por meios naturais, né? E com isso havia um maior equilíbrio entre a radiação que entrava na atmosfera e a que saía dela. E isso proporcionava esse equilíbrio, né? Porque, como eu já disse a vocês, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural e necessário. É através do efeito estufa que é controlado, né? Tem o equilíbrio da temperatura no planeta. É o efeito estufa que dá esse equilíbrio da temperatura no planeta. Só que o que acontece? Nós temos os gases naturais da atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres, só que a ação do homem faz com que aumente gases poluentes, tá? E aí desequilibra essa temperatura do planeta, causando o que cientistas dizem de aumento do efeito estufa, né? Ou, às vezes, você ouve falar somente efeito estufa, mas esse efeito estufa é um fenômeno natural, tá? E a ação do homem que mais causa o aumento desses gases poluentes é a queima de combustíveis fósseis, tá? Na página 331, ele está falando aí, né, que o gás, o aumento aumentou assim a nível preocupante, né? Foi o que? O CO2. CO2 nada mais é do que o óxido de carbono, né? Então, pessoal, as atividades industriais e os veículos, tá? No mundo todo, que levou a queima, né, desses combustíveis fósseis. Então, houve um aumento aí considerável de CO2 na atmosfera, tá? Anualmente, a combustão, ela emite mais ou menos toneladas, né, de CO2 na atmosfera, uma quantidade muito grande, tá? Então, em virtude da capacidade da absorção do CO2 de carbono pelas plantas, né, que as plantas, elas consomem o CO2, né, do carbono através da fotossíntese, né? Então aí o que quer dizer isso? Que as florestas, elas têm importância, né? Elas são de suma importância para o controle da quantidade desses gases na atmosfera. Mas o homem, né, faz o quê? Desmata, né? Então, o desmatamento, ele vai reduzir a quantidade de CO2 que é absorvida pelas plantas, né, no ar atmosférico. Portanto, vai aumentar a quantidade de... Se tem pouca planta, as plantas vão consumir menos CO2, esse CO2 vai acumular, né, em grande quantidade na atmosfera. E isso aí vai causar o efeito estufa, tá? Só que, além do CO2, a gente ainda tem o CH4, que é o gás metano, e o óxido nitroso, N2, N2O. Esses gases aí, pessoal, eles também
teve um aumento aí considerável na atmosfera, tá? O metano, naturalmente, ele é emitido pelos ruminantes, né? Nos animais ruminantes, tipo gado. Durante a digestão, ele emite o metano, né? O gás metano, tá? E aí aumenta a quantidade desse gás na superfície, né? Por quê? Tá tendo um aumento, né? Houve, né? Um aumento muito grande, né? Na quantidade agropecuária, né? Que é a criação desses animais ruminantes. Portanto, eles produzem uma grande quantidade de CO4, que é o gás metano, né? E aí, esse gás aí, ele aumentou demais, tá? Essa produção de metano, né? Também por causa do esgoto e do descarte do lixo. Então, são três fatores que aumentou demais o metano, que é um gás poluente, que é um gás que vai afetar, aumentar o efeito estufa. Primeiro, o aumento da agropecuária, né, que são os ruminantes, animais ruminantes, o aumento de esgoto, né, e o descarte do lixo em locais inadequados, tá? Isso tudo faz com que o gás metano aumente. Já o óxido nitroso, ele é emitido pela agricultura. Como pela agricultura? Pelos fertilizantes, né? Nós sabemos que a maioria dos fertilizantes, eles são nitrogenados, ou seja, eles são a base de nitrogênio. E isso aumenta a produtividade das plantações, mas aumenta também a emissão do gás, né, metano e o óxido nitroso, tá? Além do metano, que o gado libera naturalmente da digestão, né, outros gases de efeito estufa estão presentes também nas atividades da pecuária, na produção de alimentos, né? E isso daí vai agravar esse problema, tá? O gado, é uma coisa leva a outra, pessoal, porque o gado ele precisa se alimentar de ração, tá? Então, o que que acontece? O cultivo de grãos para se fazer essa ração tem que ser aumentado. Aumentou a quantidade aumentou a agropecuária, tem que aumentar também a produção de grãos que vão dar origem à ração para o gado, certo? Nessa produção aí, esses grãos que são colhidos, eles são o quê? Transportados, né? Para a indústria, para tornar ração. E aí, depois o gado é abatido, tá? E aí ele é colocado ele é refrigerado, né, a carne, e é transportado para um local. Do local onde ele é abatido para o local onde ele vai ser vendido. São mais dois fatores que aumentam esses gases. Por quê? Aumenta a produção de grãos, esse grão vai ter que ser levado até a indústria para ser feita a ração. Nesse transporte é feito como? Através de carretas, né, caminhão. Para funcionar, essas carretas precisam do quê? Combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis vão liberar uma grande quantidade de gás na atmosfera, tá? E aí, depois que esse gado comeu essa ração, ele é abatido, ele é transportado, né? Primeiro foi transportado o grão para fazer a ração, esse grão volta para onde o gado está, mais transporte nisso daí, aí o gado é abatido, transporte de novo para levar até os frigoríficos, dos frigoríficos transporte de novo para levar até o consumidor, ou seja, a quantidade de combustíveis fósseis que é queimado ali é muito grande, tá? E é uma quantidade muito grande desses caminhão, né? Então, isso aumenta demais esse efeito estufa.
aumenta demais a produção desses gases. Então, uma coisa vai levando a outra. Você pensava, o que tem a ver o gado em aumentar tanto assim? Mas não é somente o gado, né? O gado, na digestão, ele vai liberar esse gás, o metano, mas e depois? Até ele ser alimentado de novo, a ração tem que chegar até ele, é transportado. Aí ele é transportado depois de abatido até o frigorífico. Do frigorífico ele tem que ser transportado de novo até os mercados, ou seja, a quantidade de combustível fósseis que são queimados é muito grande. Portanto, continua aumentando, tá? Tem alguma coisa que pode ser feita para poder diminuir isso daí? Tem. Mas será que é vantajoso economicamente, né? Porque as pessoas, os empresários tal, eles só olham o lado da economia, né? Mas tem algumas coisas que poderiam ser feitas, como mudança dos hábitos alimentares, consumir menos carne vermelha, né? Carne bovina, consumir mais frango, mais mas o frango também tem que ser transportado. Tem, mas ele não é um ruminante, então já diminui a quantidade de metano ali, né? Ou então mais proteína vegetal, que também não vai produzir nenhum gás, né? Outra coisa que poderia ser feito é priorizar o consumo da carne produzida na região. Por quê? Vai diminuir o transporte. Diminuindo o transporte, o espaço do transporte, né? Vai diminuir, vai gastar menos combustível, portanto, vai colocar no ar atmosférico menos gases poluentes. Então, são coisinhas assim, né? Que poderia ser pensado. Só que os empresários não estão, nem os empresários, nem os políticos não estão interessados nisso, tá? Parece que não, mas ao longo dos anos isso faz uma diferença enorme pro planeta, né? O meio ambiente é que sofre e uma das consequências é o efeito estufa, que é o mais falado e o que é mais prejudicial. Aí ele está falando, no último parágrafo aí, pessoal, ele está falando lá, ó, o aumento dos gases do efeito estufa interfere na quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Claro que vai, se vai aquecer mais, esses gases aquecem mais, o que vai acontecer? A água de rios, mares, lagos vão evaporar mais, porque vai estar mais quente, vai evaporar uma grande quantidade, então vai interferir na quantidade de vapor de água, tá? Com maior retenção do calor, né? Ou seja, a superfície terrestre retém mais calor, portanto, vai evaporar mais corpos d'água. Também pela transpiração dos seres vivos, porque os seres vivos também vão sentir essa temperatura, vão transpirar mais, portanto, também participando aí do aumento de vapor de água, tá? Com mais vapor de água na atmosfera, o que acontece? Vai ser mais intenso o efeito estufa, tá? Nessa página 332 aí, pessoal, tem uma experiência, né? Que se estivéssemos em aula normal, faríamos, mas como não estamos, então vamos deixar aí. Quando a gente voltar, se der tempo de fazer, nós podemos fazer. Aí ele está dizendo mudanças climáticas globais. Antes de falar sobre isso, pessoal, quero deixar claro o seguinte, que não adianta a gente tentar resolver esse problema de aquecimento global somente diminuindo os gases do efeito estufa, tá? O que a gente tem que fazer? Teria que fazer? A gente teria que retirar esses gases que já estão em excesso no ar atmosférico. Ah, mas como fazer isso? Vai, só com florestas, né? Plantar mais, construir as florestas.
plantar em grandes áreas, porque a floresta ela utiliza, né, gases poluentes. Por incrível que pareça, ela utiliza, ela transforma ele durante a fotossíntese. Então ela vai utilizar, ou seja, vai diminuir. Quanto mais floresta a gente tiver, menos gases poluentes nós vamos ter no ar atmosférico, tá? Aí ele está falando mudanças climáticas globais. A crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera fez com que cientistas notassem que a temperatura média do planeta passou a ser mais elevada em relação às medições realizadas em anos anteriores. Isso vai ocorrer toda vez que eles fazem isso, pessoal, essa medição, tipo de 10 em 10 anos, não é todo ano que eles vão fazer essa medição. Mas toda vez que eles pararem para fazer essa medição, com certeza vai ter um aumento aí bem significativo, tá? Aí ele diz: como ocorre maior absorção da radiação infravermelha, a irradiação sobre a superfície terrestre, consequentemente, sua temperatura média aumenta, causando as mudanças climáticas globais. São essas mudanças que é chamado de aquecimento global, tá? Existem estudos aí que mostram, pessoal, que nos últimos 100 anos o planeta aqueceu em média 0,6 graus Celsius. Parece pouco, mas não é, pessoal. É um aumento aí considerável, tá? Significativo. E eles dizem também que se nada for feito, esse número tende a aumentar, porque a cada dia mais gases do efeito estufa vêm sendo emitidos e passam a compor a atmosfera, tá? Na realidade, o que falta é um consenso entre os cientistas, porque alguns dizem que esse aquecimento não é por causa do efeito estufa em si, pelo aumento desses gases. Não, desculpa aí, não é que não é pelo efeito estufa. A maioria dizem que não são esses gases que são lançados na natureza que aumenta o efeito estufa, e outros dizem que sim. Aqueles que acham que não, eles acham que aumentam naturalmente, entendeu? Sem que haja a mão do homem nisso, né? Eu acho meio difícil, mas tem alguns que pensam assim, mas é uma minoria também, tá? Então, eles têm que chegar num bom senso aí para poder determinar as alterações, né, que ocorrem nas temperaturas do globo terrestre, né? A Organização Científico-Política da ONU, né? Então, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela tem dentro da ONU existe uma organização científico-política, só científico-política. Então, a ciência determina, mas a política também está ali, né, para dizer o que pode ser feito ou não. Eles chamam de painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tá? Essa organização aí, ela foi criada em 1988. A função dela é reunir e divulgar as informações sobre as mudanças climáticas no mundo todo, tá? E de acordo com essa organização aí, pessoal, eles dizem que as temperaturas globais, eles preveem aí um aumento de 0,6 a 1,7 graus Celsius de 2010 até 2100. Nós já estamos em 2020, né? Então, logo eles soltam aí um novo estudo, né? Porque já se passaram de 2010, já se passaram 10 anos, né? Então, logo eles já falam aí mais um estudo, esse 0,3 aqui já deixa de existir. Já vai estar com certeza no 0,5, 0,6, por aí, né? Em 10 anos, tá?
Eles dizem também que o pior cenário vai ser, considerando que as ações para a retenção desses gases de efeito estufa não são postas em prática, ou seja, ninguém faz nada para diminuir, né? Então, eles estão prevendo que nos próximos anos vai haver um aumento de 2,6 graus Celsius a 4,8 graus Celsius no mesmo período de 2010 a 2100. Então, 4,8 em 100 anos é muita coisa. Vai falar, mas só 4,8 graus. Mas em se tratando de temperatura do planeta, é muita coisa, gente. Tá? Então, existem aí pesquisas, né, que não vão atribuir o aquecimento global à interferência antrópica, né, ou seja, a interferência do homem, né. Eles afirmam que se trata de um processo natural do planeta, né. O planeta, de repente, resolveu aquecer e pronto, vai aquecer. Né? O homem não tem nada a ver com isso. Então, esses daí são os cientistas, quem pensa assim são aqueles cientistas, né, que são ligados a políticos, né, depende do dinheiro de políticos para fazer as pesquisas, e aí faz a pesquisa, tem o resultado, e por causa da política eles emitem uma opinião que nem eles mesmos acreditam naquela opinião. Mas para agradar o político, né, eles fazem. Aí tem um jogo rápido, pessoal, onde ele está dizendo aí, relacione as informações das opções A, B e C com os espaços indicados a seguir. A primeira lá, a alternativa A aí, né? A frase A. Absorve a radiação infravermelha, irradiando-a em vários ângulos. É o gás do efeito estufa, né? Então, lá no último, lá, gás de efeito estufa, coloquem a letra A. O B. O excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta as temperaturas atmosféricas além do normal. Mudanças climáticas globais. É o B aí nessa do meio. E sobrou o C, né? Que é o efeito estufa, que ele diz lá. A absorção dos raios infravermelhos e a irradiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam o aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície terrestre. Então, esse seria efeito estufa. Aí ficou C, B e A, tá? Vamos lá. Nós vamos ver agora, pessoal, um pouquinho das consequências das mudanças climáticas, né? O que essas mudanças climáticas causam e o que isso afeta na nossa vida, né? No nosso dia a dia, tá? Ele está dizendo aí, ó, que algumas consequências, né, dessas mudanças já podem ser sentidas e estima-se que muitas outras ainda estão por vir. Mesmo que as ações para as combater sejam iniciadas imediatamente. Então não vai resolver nada, assim, já deveria ter combatido isso há anos e anos atrás, né? Mas ele tá, como ele está dizendo aí, cabe a nós, né, decidir tais consequências serão mais ou menos intensificadas de acordo com a nossa tomada de decisão. Ou seja, algumas atitudes que o ser humano pode tomar em relação a isso, né? Para diminuir essas consequências essas consequências negativas, né, das mudanças climáticas do planeta, né, do globo todo, tá? Então nós vamos ver aí algumas dessas mudanças. Lembrando, pessoal, que efeito estufa, tá? Nesse caso que nós estamos falando aqui, que é em relação aos gases, não tem nada a ver, não está relacionado com o buraco na camada de ozônio. Porque tem gente que fala, não, nós estamos falando de efeito estufa, né, em relação ao aumento dos gases tóxicos na atmosfera. Os gases que vão provocar o aquecimento. Ah, mas o buraco na camada de ozônio também não provoca o aquecimento? Provoca.
mas ele não está ligado a esse fato que nós estamos estudando aqui agora, tá? Então, vamos lá. A primeira consequência é o derretimento de geleiras. Isso é o que mais está acontecendo, né, pessoal? Aquecer o globo terrestre, onde tem geleira, a geleira vai derreter. Isso é uma coisa que não precisa ser nenhum gênio para poder descobrir isso, né? Para poder adivinhar que isso iria acontecer, claro, né? Então, esse derretimento de geleiras, ele está dizendo lá, com maiores temperaturas, as geleiras de todo o mundo estão derretendo e causando graves alterações nos ecossistemas, em especial no Ártico. Estima-se que, em algumas décadas, o gelo não exista mais no Oceano Ártico. Já imaginou? O que isso não vai causar? Aumento dos oceanos, né? O aumento dos oceanos chega nos mares, os mares aumentando, chega até a população. Não tem essa. Aí tem uma foto aí, ó, representando a diferença da área coberta de gelo ali, ó, no Ártico, em 1984, que é uma boa área. Olha ali em 1912, como derreteu bastante. Então há uma grande diferença aí, né? E isso, às vezes as pessoas acham que isso não afeta a humanidade. Afeta e muito, tá? Nós vamos ver agorinha aí, ou na próxima aula, pessoal, nós vamos ver aí essas consequências aí, tá? E aí, vocês vão ver nessas consequências que uma coisa leva a outra. Tipo, derretimento de geleiras vai levar o quê? Aumento do nível dos oceanos. O aumento do nível dos oceanos vai levar ao aumento do mar. E assim por diante, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua aí falando sobre isso, tá? Até mais. Beijo a todos.